E aí, meus queridos, amigo e amiga corintiana que estão aí do outro lado, vocês certamente já sofreram, assim como eu, com aquela conversinha de que o Corinthians é um time ajudado pela arbitragem, né? É evidente que isso nada mais é do que inveja, dor de cotovelo, de toda uma gente sofrida, né, por aí, que é a turminha anticorintiana. Como deve ser difícil a vida desses caras, como deve ser difícil suportar suas miseráveis vidas, tendo que conviver com essa coisa enorme, maravilhosa, espetacular e sensacional que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, que incomoda tanto, né? Incomoda tanto que as pessoas têm que inventar uma desculpa, elas têm que ter uma razão para o tamanho do sucesso do Corinthians. Então é o juiz que ajuda, é sempre assim. E é normal que seja assim, tá? Todo time grande do mundo passa por isso, tá? Se você for para a Espanha, vão falar: arbitragem ajuda o Real Madrid. Se você for para a Itália, vão falar: arbitragem ajuda a Juventus. Se bem que lá é verdade, eles compram o juiz, mas isso é outra história. No Rio de Janeiro é sempre a favor do Flamengo, é sempre assim, né? E não é diferente com o Corinthians, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? E essa expressãozinha, né, do apito amigo, né, que foi criada por aquele cafajeste do, não posso falar isso, né? Jurídico pode, não pode, retiro o que eu disse. Aquele mau jornalista, na minha opinião, isso eu posso falar que ele é um mau jornalista, né? Porque como eu disse aqui em vídeos anteriores, um cara que faz do sensacionalismo anticorintiano a sua fonte de vida, para mim é um mau jornalista, para não falar outras coisas, tá? E o Milton Neves fez isso com maestria, né? Milton Neves percebeu que falar mal do Corinthians dava ibope. Se ele fosse falar do time dele, que é o Santos, ele passaria fome. Então ele tem que falar que o Corinthians é ajudado pela arbitragem. Isso não é verdade. Isso não só não é verdade, como eu sou capaz de citar inúmeros exemplos dos nossos rivais sendo beneficiados e sendo campeões com erros crassos de arbitragem. Já com o Corinthians é o contrário. Então hoje eu queria mostrar isso para vocês, deixar isso registrado num vídeo. Muitos de vocês já tinham me pedido isso. Kaká, mostra os erros de arbitragem contra o Corinthians. Então vamos lá. Vou falar de vários para vocês. E se depois desse vídeo você continuar achando que o Corinthians é o time do apito amigo, ou você não terminou de assistir o vídeo, ou você é um pobre sofredor anticorintiano que sofre miseravelmente com a existência dessa coisa espetacular, linda e maravilhosa que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então vamos lá. Eu vou começar, senhores, por 1957. Sim, 1957. Final do Campeonato Paulista de 57, que na verdade não era a final, era o último jogo, né? Isso acontecia muito no Campeonato Paulista antigamente. Coincidia da última rodada ser entre os dois melhores times, os dois times que estavam brigando pelo título. No caso, Corinthians e São Paulo. No Pacaembu, Corinthians jogava pelo empate, o São Paulo precisava vencer o jogo. Esse jogo acabou entrando para a história, foi conhecido como a Tarde das Garrafadas, porque terminou em pancadaria. O árbitro daquele jogo foi o senhor Alberto Gama Malcher. Sim, vou trazer o nome de todos os responsáveis pelos acontecidos para vocês aqui. E o que aconteceu foi, o empate era nosso, como eu disse para vocês, o jogo estava 2-1 para o São Paulo. Quando o Cláudio manda uma bola no travessão e a bola entrou muito, a bola bate embaixo, mas entrou muito, e o juizão não deu. Confusão generalizada, o jogo segue, e quando Maurinho do São Paulo faz 3-1 para o São Paulo, totalmente impedido, de acordo com a anotação aqui, impedidaço, uma coisa assim escandalosa. Faz 3-1 para o São Paulo, ainda provoca, dá um tapa no Gilmar, pancadaria generalizada, a torcida invade o gramado, garrafadas para todo lado, foi conhecido como a tarde das garrafadas. Seu Alberto Gama Malcher será muito bem lembrado pela sua atuação trágica nesse dia, atuação essa que tirou um título do Corinthians, do grande time do Corinthians dos anos 50, a Era de Ouro, provavelmente o maior time da história do Corinthians, time de Cláudio, Luizinho Baltazar, de Gilmar, de Idário e outros, de Roberto Belangeira, enfim. Aquele time do Corinthians era uma máquina. E esse jogo marca o fim daquele time, né? A partir daí, claro que já estávamos na fila, né? Tecnicamente, parando para pensar hoje, havíamos conquistado o título do quarto centenário em 54, já em 55, e não sabíamos ali em 58, né? Aliás, em 57, que aquela derrota para o São Paulo seria de fato o começo de uma era sofrida para todos nós corintianos, né? Então é isso, né? Falamos de 1957. Acontecimentos esses todos narrados de forma extremamente imparcial pela revista do Corinthians, editado pelo seu Antoninho de Almeida. Sensacional, né? Isso aí eu tive ajuda para fazer esse vídeo aqui hoje do grande Fernando Vaner, vocês devem conhecer, historiador do Corinthians, figurinha carimbada, aparece aí em vários vídeos. O Fernando é figuraço, o Fernando é aquele cara cabeludo, barbudo, parece um Jesus Cristo, parece um profeta da Praça da Sé, né? Aqueles doidão que aponta o dedo e fala, mas o cara sabe o que tá falando, tem muito conteúdo. O Fernando é um dos grandes historiadores do Corinthians, manja demais.
e eu troco figurinha com eles. Falei que ia fazer um vídeo sobre isso, e ele me ajudou com algumas informações. Essa de que isso tudo está narrado na revista do Corinthians foi ele que me falou, tá? Mas enfim, não tem a menor dúvida desse escândalo. Terminou engarrafada. Terminou em gramado invadido, Pacaembu invadido, pancadaria, garrafada para todo lado. Fomos roubados em 1957 contra o São Paulo. Não foi a primeira vez, não seria a última, e tem bastante ainda. Vocês têm tempo? Vamos lá então. 1974, senhores, um dos anos mais trágicos da nossa história, porque é o ano daquela derrota sofrida no dia 22 de dezembro de 74 para o Palmeiras, 1-0, final do Campeonato Paulista. O Corinthians há 20 anos na fila, e o Corinthians tinha a expectativa de sair da fila em cima do Palmeiras naquele dia. Aliás, dizem que todo mundo tinha essa mesma expectativa. 120 mil pessoas no Pacaembu, das quais, jura-se, 100 mil eram corintianas. Dizem que a torcida do Palmeiras era um filetezinho espremido na arquibancada num canto, mal se ouvia. Tamanho era o tamanho da torcida do Corinthians, a empolgação da torcida do Corinthians para finalmente ver o time ser campeão. Nesse campeonato, o primeiro jogo da final, pouca gente sabe, foi 1-1 no Pacaembu. Os caras fizeram 1-0 com o Edu, logo com 1 minuto de jogo. Lance empatou para o Corinthians aos 3 minutos. Mas todo mundo só lembra do segundo jogo, o jogo decisivo no Morumbi. E qual que é o roubo, Kaká? O roubo é que aos 25 do segundo tempo, Rivelino sofre uma falta escandalosa no meio de campo do Luiz Pereira. Por favor, joguem no YouTube. Vocês não vão achar o de 57, provavelmente, mas esse de 74 está fácil, né? Que a televisão já estava aí para todos. Vocês vão poder ver a falta escandalosa que o Luiz Pereira faz em cima do Rivelino, na frente daquele cafajeste que já nos deixou o chamado Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Dulcídio não deu a falta, o lance segue, a bola vai para a lateral, cruzamento e Ronaldo, primo do Tostão, faz 1-0, faz o gol do título do Palmeiras, roubado em 1974. Está registrado, então, seu Dulcídio Vanderlei Bosquilha, o responsável pelos acontecimentos desse dia. Vamos agora a 1976, final do Campeonato Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre, jogo único, né? Não foi apenas dentro de campo, fora de campo também foi um jogo extremamente confuso e complicado para nós. Vocês vão se lembrar, o Corinthians havia invadido o Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 76, classificando-se para a final contra o Internacional. Então, claro que torcedores, polícia, toda a população ali, principalmente os colorados de Porto Alegre, se prepararam para uma nova invasão corintiana e não queriam que aquilo fosse tão pacífico, ordeiro e feliz como havia sido no Rio de Janeiro, né? Os relatos estão aí para quem quiser, de pancadaria, de torcida sendo agredida pela polícia, por cachorros da polícia. Foi uma coisa feia. Parece que havia entre 10 e 15 mil corintianos no estádio. Olha, é muita coisa. Vocês não têm noção do que é 10, 15 mil pessoas fora. É uma coisa assim enorme, né? Claro, igual foi o Maracanã. Difícil, nunca mais vai acontecer, mas era muito corintiano em Porto Alegre na final contra o Internacional em 76. Cortaram água do vestiário, sim, essas coisas que eles acham legal fazer, né? Cortaram água do vestiário, jogaram acho que creolina, não sei o que uma coisa que fica fedendo. Enfim, sujos, né? Foram de uma sujeira incrível. O jogo tá 0-0, quando o seu José Roberto Wright, sim, esse é outro que tem seu lugar no 8º Círculo do Inferno no dia. Podem ter certeza disso, tá? Posso falar isso, jurídico? Minha humilde opinião. Eu apenas acho que o José Roberto Wright, por tudo que fez no futebol, só pesquisar quem é esse cara. Merece sim. Gostaram da referência literária? Ah, o canal do Povo Escolhido é foda, né? Dante Alighieri para vocês, a Divina Comédia. Vocês vão lá ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, acho que o sétimo Círculo do Inferno. José Roberto Wright merece estar lá. E foi ele que deu a falta que origina o primeiro gol do Internacional. Não foi falta. O Zé Maria vai no lance com o Falcão. Falcão simula. O Wright deu a falta. Caseiro, como sempre foi. Na cobrança de falta, dá rebote, dá Maravilha sobre de cabeça e faz o gol 1-0 para o Internacional. Até aí tudo bem. Eis que no segundo tempo, outra falta na entrada da área para o Internacional. A falta é cobrada, a bola bate no travessão, bate embaixo e sai. O bandeirinha lá do outro lado viu o gol. Viu o gol, saiu correndo e deu gol. Confusão, o time inteiro do Corinthians para cima do bandeirinha, vai para cima do Wright, aquela coisa toda. Eu fui ver o lance, tá, no YouTube. E a impressão que eu tenho é que a bola entrou. Mas a impressão que eu tenho, senhores, vendo e revendo o replay 30 vezes, e levando sempre em conta a regra. O que é a regra? A bola tem que entrar inteira. A bola não pode dar uma beliscadinha que seja na linha. E eu não consigo ficar convencido de que aquela bola entrou totalmente. O narrador que está narrando, eu não sei de que rádio, se é gaúcho, se não é, ele fala, eu também não estou convencido que a bola entrou totalmente, o cara fala isso. Mas o bandeirinha lá do outro lado, com olhos de lince,
viu que a bola entrou e deu o gol pro Internacional. Muitos vão falar, o Internacional era um timaço, o Internacional ganharia de qualquer jeito. Isso é outra história. Isso não compete a mim dizer aqui. O que eu sei é que os 2 gols do Internacional naquele jogo foram feitos graças a lances duvidosos, tá? Isso é fato. Não foi falta no Falcão. E eu não sei se a bola entrou totalmente, ninguém sabe mais o Bandeirinha, tem certeza absoluta. Põe no DVD, amigão. Essa aí vocês podem colocar no DVD. Beleza? Seguimos. 1984, última rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. O empate era do Santos. Valia o tricampeonato paulista para o time da democracia, para o time do Corinthians. Sócrates já não estava mais em campo, já tinha ido embora, é verdade. O jogo ainda estava 0-0 quando um pênalti claro, do Zenon não foi marcado pelo seu José de Assis Aragão. Sim, José de Assis Aragão, o responsável por esse escândalo, por esse roubo contra o Corinthians, quando o jogo ainda estava 0-0. Ele não deu, Serginho Chulapa depois no final fez 1-0 para o Santos, e o Santos tirou o tricampeonato paulista do Corinthians em 1984. José de Assis Aragão. Vamos lá, agora vamos a 1993, o mais escandaloso de tudo. Notem, eu estou falando de finais de campeonato, tá? Eu não estou falando de jogo de meio de campeonato, não estou falando de semifinal, estou falando de finais de campeonato. De títulos que o Corinthians perdeu por causa de erros crassos de arbitragem. Vamos chegar agora a um dos mais escandalosos deles. 1993, quando o senhor José Aparecido de Oliveira, recém-falecido, que apodreça no inferno, eu já disse isso no outro vídeo, jurídico, a minha humilde opinião, eu não faço mal para ninguém, eu não encosto a mão em ninguém, eu tenho apenas o direito de querer que alguém sofra, tá? E o senhor José Aparecido de Oliveira foi um cara que eu passei 30 anos da minha vida desejando que sofresse. Minha humilde opinião, você pode achar que eu sou uma pessoa ruim, por causa disso eu não sou, minha mãe sabe que eu não sou, eu sou um amor, eu sou um doce, mas o que esse cara fez eu não perdoo. O que muitos desses caras que eu estou citando aqui fizeram, eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Meu sofrido coração corintiano não consegue perdoar o que o José Aparecido de Oliveira fez naquele dia. Foi extremamente tendencioso, amarelou o time do Corinthians inteiro. O lance do Edmundo, que é o lance capital, é o lance do Edmundo. Eu falei aqui num vídeo anterior, aliás, vou me retratar. Eu disse que o Henrique foi expulso quando o jogo ainda estava 0-0. Não é verdade, já estava 1-0. E que fique registrado, o Henrique mereceu ser expulso. Vendo e revendo os lances, o Henrique estava muito nervoso. Tomou um cartão no começo do jogo, num lance que era para tomar mesmo. Não tomou cartão num segundo lance que não era para tomar, como o Mauro Betti escreveu o dia desse. Mauro Betti, que eu adoro, gosto muito do Mauro Betti. Ele disse que o Henrique já tinha que ter sido expulso antes. Não. Naquela segunda falta, eu não achei que era para cartão. Mas no lance em que o Henrique efetivamente é expulso, que ele toma o segundo amarelo, ele mereceu. Tá? No meio do campo, ou seja, o Henrique péssimo esse dia, nervoso, tenso, batendo até na sombra. Lamentável a atuação do Henrique nesse dia 12 de junho de 93. Mas o ponto é, quando o jogo estava 1-0 para o Palmeiras, 1-0 para o Palmeiras, ou seja, a situação, por isso perdendo de 1-0 com o jogador a menos. O Edmundo dá uma voadora no Paulo Sérgio, uma coisa assim escandalosa. Em qualquer lugar do mundo, é expulsão e 5 jogos de suspensão. Uma coisa assim bizarra. O Evair sai dando bronca nele, como falando, mano, o que você está fazendo? E ele é desequilibrado, como sempre foi, batendo boca com o Evair ainda, enfim, um escândalo. Se ele expulsa o Edmundo ali, eu não tô falando que o Corinthians ia virar, golear, ganhar o jogo. Não, mas é outro jogo. É outro jogo. O jogo tá 1-0 pros caras e 10-10. A arbitragem de José Aparecido de Oliveira no dia 12 de junho de 93 é escandalosa. Uma das piores da história do Campeonato Paulista. Vergonhosa. E eu odiei esse cidadão com todas as minhas forças por 30 anos. Peço desculpas para vocês por isso. O que eu posso fazer? José Aparecido de Oliveira. Você está onde o senhor merece. Minha humilde opinião. 2008, senhores, final da Copa do Brasil. Corinthians vence o Sport Recife por 3-1 no jogo da ida. Vocês vão se lembrar, aquilo foi doloroso. O jogo estava 3-0 para o Corinthians. 3-0, Morumbi ensandecido, uma coisa de louco. Nos acréscimos nós tomamos um golzinho. E aquele golzinho mudava tudo, porque bastava ao Sport um 2-0 na volta para ser campeão. Senhores, vocês não vão acreditar, mas a saída do Morumbi nesse dia foi um túmulo. Silêncio. O Corinthians ganhou de 3-1 e a torcida do Corinthians saiu em silêncio. Eu até ameacei puxar um vamos cantar, caralho. Puta que pariu. Ganhamos de 3-1, porra. Primeiro jogo da final, você ganha de 3-1 e sai de cabeça baixa. Mas acho que no fundo, até eu tava sentindo, mas enfim. Jogo da volta, nós tomamos 2-0. Carlinhos Bala, Felipe falhando, o goleiro, mas enfim. Apesar de todos os pesares, apesar do jogo horroroso que o Corinthians fez, apesar do Mano Menezes ter sua parcela na derrota com certeza, apesar do Felipe, da falha do Felipe, apesar de tudo que temos para falar, um dos últimos lances do jogo, já nos acréscimos, o Acosta sofre um pênalti claro, não marcado pelo seu Alício Pena Júnior. Esse que operou o Corinthians em vários outros jogos, não foi só aí. Alício Pena Júnior foi o responsável por um roubo
Se o cara dá o pênalti ali, é 2-1 o Corinthians campeão. Acabava. O Corinthians perde mais um título, portanto, em mais um erro de arbitragem, como o canal do Povo Escolhido está mostrando para vocês. E tem mais. 2018, final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Perdemos lá o primeiro jogo de 1-0. Perdíamos o segundo jogo aqui por 1-0. Quando o Corinthians vira o jogo, conseguimos um empate num pênalti que o Ralf sofreu. O VAR viu e deu pênalti. Depois o Pedrinho, sim, esse Pedrinho, o Podrinho, que hoje está no Atlético Mineiro, que ele fique lá no Atlético Mineiro, por favor, faz aquele que seria o gol do título, muito provavelmente. Ali iria para pênalti, tá? Não tinha gol fora de casa, ou talvez o primeiro gol da virada, talvez o Corinthians fizesse 3-1, mas enfim. Pedrinho acerta um chute de fora da área, 2-1, Itaquera ensandecido, todo mundo comemorando o gol, todo mundo deu gol. Quando o seu Dedé ficou no chão. Mano Menezes mandou o Dedé ficar no chão. O Dedé ficou ali no chão, rolando, rolando. E o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, o mesmo que deu aquele pênalti do Piton de costas, lembra? Na eliminação contra o América Mineiro, jogando no Independência uns anos atrás. O mesmo, esse cara, antes dele fazer essa barbaridade de dar o pênalti do Piton de costas, ele nos operou na final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro. Wagner do Nascimento Magalhães. Depois o gol, comemorou, todo mundo feliz da vida, não sei o que, ele foi lá no VAR procurar alguma coisa. E achou um tapa do. E achou um tapa do Jadson no Dedé. O Jadson de fato encosta no Dedé, fora do lance, não é suficiente para machucar, nem para derrubar, nem nada, enfim, uma coisa ridícula, uma coisa grotesca na nossa casa. Final de campeonato na nossa casa. Vocês falam que o Corinthians é ajudado por arbitragem? Foi a estreia do VAR, tá? Foi a primeira vez que o VAR fez uma barbaridade. Foi isso. Era a primeira final com o VAR e o Corinthians foi roubado. Lamentável, lamentável. Wagner do Nascimento Magalhães. E não foi a última. 2022 do ano passado, final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o seu Braulio da Silva Machado não marca aquele toque de mão na mão do zagueiro do Flamengo que poderia ter mudado a história da Copa do Brasil, não. Wagner do Nascimento Magalhães, portanto, contra o Cruzeiro, e Braulio da Silva Machado. Todos vocês serão eternamente lembrados, pode ter certeza disso, tá? Mas como vocês sabem, senhores, não é só em final de campeonato que prejudicam o Coringão. Eu tenho algumas clássicas, várias famosas. As duas contra o River, na Libertadores, de 2003, 2006, né? 2003, o senhor Gilberto Hidalgo foi o responsável pelos acontecimentos daquele dia. No primeiro jogo, lá no Monumental de Nunes, o Hussain chuta o peito do Fabrício e o Corinthians fica com um jogador a mais já no segundo tempo. O Corinthians faz 1-0 com o Jorge Wagner. Depois, mais para o final do jogo, tem uma cotovelada no peito do Kleber que o juiz não deu, ou seja, seria o segundo expulso do River ali. Imagina se com 2 a mais, se o Corinthians perderia aquele jogo. Ele não só não deu isso daí, como ele expulsou o Kleber. O Kleber que não fez nada, mas ele estava louco para expulsar alguém. Ele expulsa o Kleber e os caras viram o jogo. Gilberto Hidalgo, o nome do cidadão responsável pelos acontecimentos desse dia. No segundo jogo, a expulsão do Roger. Roger, lateral esquerdo, que só jogou porque o Kleber foi expulso lá. Não deveria ter sido expulso. Aquele lance famoso do pega-pega, lembra? Que muita gente que não entende de futebol fala até hoje. Gente que fala, o Geninho ficou ali, pega-pega, e o cara foi, deu a pancada e foi expulso. De novo, é normal você falar pega, encosta, marca. Né? E a falta que ele fez não foi para expulsão. Ele de fato acerta o D'Alessandro e falta para amarelo no máximo. Mas o juizão Oscar Ruiz expulsou. E o resto é resto, né? Como vocês sabem, o River vira e o Corinthians é eliminado. Depois, mais uma vez, em 2006, contra o River Plate, Carlos Amarília, senhores. Já ouviram falar desse cara? Vamos falar mais um pouquinho dele daqui a pouco. Primeiro jogo no Monumental de Nunes foi 3-2 para o River. Teve gol do Carlitos, gol legal que ele anulou. Expulsou o Mascherano, entre outros lances confusos. Oscar Amarília fez o serviço nesse dia. No jogo da volta, a gente perde por 3-1. Quando o jogo estava 0-0, o Nilmar faz um gol normal. Que o seu Carlos Xandia era o juiz desse dia. Então, Carlos Amarília já entrando para a nossa história em 2006 e Carlos Xandia também contra o River. Aí chegamos em 2013, finalmente, o dia do seu Carlos Amarília, que eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, o maior roubo da história do futebol. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Não, eu não estou exagerando. Já vi o Corinthians ganhar com lances duvidosos, já vi o Corinthians perder com lances duvidosos, já vi outros times ganharem roubado e perder roubado. Mas tanto assim, eu nunca vi. Tantos lances capitais contra o mesmo time, eu nunca vi. Né? O Carlos Amarília fez aquele dia, foi uma coisa triste. Tirou nosso bicampeonato da Libertadores, verdade é essa. O Corinthians jamais perderia para aquele time do Atlético Mineiro ou para o Olímpia do Paraguai. Enfim, Carlos Amarília é um cara que eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que terá seu lugar no inferno. Podem me criticar, tem gente que fica brava quando eu falo essas coisas, tem o pessoalzinho mais sensível aí que entra nos comentários e fala, você não pode falar umas coisas dessas. Eu falo, desculpa, tá?
O que Carlos Amarília fez é imperdoável. É imperdoável. Eu não perdoo, repito, meu sofrido coração corintiano não perdoa, né? Anos depois encontraram aquelas fitas do presidente da Comebol falando do Grondona falando com o presidente do Boca, né? Algo do tipo, a Marília era nossa, né? Sabíamos que a Marília era nossa, e a Marília era deles mesmo, né? E sabem, senhores, que até quando a gente ganha, os caras metem a mão em nós. É incrível, né? Ó, vamos lembrar, 2012. É que quando a gente ganha, o pessoal esquece. Não tem graça quando a gente ganha, né? De falar. Mas em 2012, na semifinal contra o Santos, primeiro jogo na Vila, o Neymar chuta um jogador nosso no chão. O Neymar, desculpa. O Neymar já tinha amarelo. Era para o Neymar ter sido expulso. Ele não foi expulso, joga o segundo jogo, e é ele que faz 1 a 0 pro Santos no segundo jogo. Danilo empata, deu tudo certo, mas o Neymar nem deveria ter jogado. Mas ninguém lembra porque nós somos campeões esse ano, ainda bem, graças a Deus. E no primeiro jogo da final, contra o Boca Juniors, lá na Bombonera, o jogo ainda estava 0 a 0 quando o Roncalha, que já tinha cartão amarelo, deu uma pancada no Sheik, matou um contra-ataque. Era lance para segundo amarelo e expulsão, não tem discussão, é só vocês verem o lance. Mas os caras são rato, né? Assim que o Roncalha deu a pancada no Sheik, os caras acho que já sabendo que ia expulsar o Roncalha, outros jogadores partem para cima do Sheik, trocam empurrão com o Sheik e o juiz amarelo para outro cara. Não dá amarelo pro Roncalha, que foi o cara que deveria ter sido expulso. Quem faz 1 a 0 pro Boca na sequência? O Roncalha. Incrível. Para nossa sorte, o Romarinho empatou o jogo, na volta o Sheik fez 2, é só alegria, tá tudo certo, mas a gente acaba esquecendo que até quando a gente ganha, a gente é roubado. E não é de hoje, tá, senhores? Não é de hoje. Essa história já vai lá para trás. Meu amigo Fernando Wanner falou para mim que em 1913 teve o que ele chama de a perseguição do primeiro campeonato, em 1913. Corinthians, como vocês sabem, lutamos por aceitação, lutamos para finalmente podermos disputar a Liga Paulista de Futebol. E ele falou, e os jornais da época descrevem uma roubalheira contra o Corinthians no primeiro turno do nosso primeiro campeonato, na nossa história, em 1913. No segundo turno, o Corinthians reage e termina em terceiro. Aquele campeonato foi um laboratório para Neco e Amilcar, nossos dois primeiros craques que brilhariam em 14 e 16 e posteriormente também. Ou seja, em 1913, de acordo com historiadores, o Corinthians já era roubado. Mais uma para a gente falar. Em 1914, o Torino, timaço italiano, o Torino era fortíssimo, vinha fazer amistosos aqui, batia em todo mundo. Ganhou do Corinthians um amistoso por 3 a 0 e depois um outro amistoso remarcado também contra eles. O jogo estava 1 a 0 para eles, quando o Corinthians empata o jogo e o senhor árbitro Charles Miller anula o nosso gol. Charles Miller também já tem, olha só que loucura, né? Charles Miller também tem seu lugar entre os cretinos que roubaram o Corinthians. Sem falar fora de campo, né? Tem tempo? Essa é sensacional, essa vocês vão gostar. 1991, senhores, 1991. O Fluminense joga contra o Botafogo nas Laranjeiras. A torcida do Fluminense promove um quebra-pau, invade o gramado, o jogo termina. Quem tem que perder os pontos? É óbvio, né? Que é o Fluminense. Muito bem, aperta a tecla pause agora. O STJD não julgou na hora, deixou o campeonato rolar para ver se ia precisar dar uma mãozinha pro Fluminense ou não. Última rodada, o Corinthians vence o Náutico no Pacaembu com um golaço do Neto. Eu saí comemorando, lembro bem desse dia. O Corinthians estava classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Aí sim o STJD decidiu julgar aquele jogo e deram os pontos para o Fluminense. Sensacional, né? É inacreditável, é uma coisa de louco. Tiraram o Corinthians da semifinal. Tivesse o Corinthians ido para a semifinal contra o Bragantino, pegaria o São Paulo mais uma vez na final, teria batido de novo no nosso freguês em 90 e 91. Aquele time do Tele, do Raí, da porra toda não teria existido. O bimundial dos caras não teria existido. Olha como uma coisa muda tudo, né, senhores? Ou seja, São Paulinos, comemorem muito essa cariocada, essa clássica cariocada escandalosa de 1991. É brincadeira. Isso para não falar em 98, quando o Raí veio para jogar só o último jogo final, né? Já não é erro de arbitragem, é só uma constatação aqui. O cara vem da França para jogar só o último jogo. Faz gol na gente, né? Mas isso é outra história. Lamentável. Ou seja, senhores, como vocês podem ver, poucos times na história foram tão prejudicados por arbitragem quanto o Corinthians. O que se faz com o Corinthians ao longo da história é uma coisa incrível. E o que explica isso, né? Como é que as pessoas podem ter a cara de pau de falar o contrário, de falar que a arbitragem ajuda o Corinthians, de falar que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem, quando a história, como eu acabei de mostrar para vocês, mostra exatamente o contrário. Já estamos indo para 25 minutos, mas depois eu vou fazer um vídeo que é o contrário, tá? Eu vou mostrar os nossos rivais, todos eles, ganhando títulos com lances roubados, tá? E aí eu quero ver quem é que vai ter coragem de falar alguma coisa. Ou seja, apito amigo, só se for na sua cabeça, seu Milton Neves, tá? Senhor, é lamentável o desserviço que você presta ao futebol, o desserviço que você presta para todas as pessoas que acompanham o futebol e que acabam acreditando nessa mentira que o senhor inventou. Não, a arbitragem não ajuda o Corinthians, pelo contrário.
Abraço a todos e vai Corinthians.